Assim que ela começar. Ah, perfeito. Boa tarde. Espero encontrá-las bem nessa tarde de segunda-feira, né? Já estamos no mês de maio, o tempo está passando muito depressa. Estou olhando o rostinho ali da minha orientanda, que está com prazo de qualificação já em vista, né? Vou situando esses pontos, que está todo mundo aqui nesse universo, né, de leitura, de escrita, de muitos desafios para cumprimento de prazos, enfim. Então, o Laboratório de Letramentos Acadêmicos, aqui da Universidade Federal Fluminense, surge nesse contexto, né, há 5 anos, acho que 5 ou 6 anos, né, junto ao grupo de pesquisa que é por nós liderado, por mim, por Fabiana Neves, é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, GEPLEIA, que existe há 1 ou 2 anos a mais, né? Então, a gente vem, dentro da nossa instituição, primeiramente, fazendo alguns estudos a respeito dos processos de escrita de monografia nos cursos de licenciatura da nossa universidade, né? A gente reconhece que é uma problemática atinente a outros contextos. Entretanto, para que a gente possa avançar na pesquisa, intencionamos, primeiro, conhecer o nosso contexto, como isso se dá no nosso espaço de trabalho, até porque a gente entende esse trabalho que fazemos como um trabalho pedagógico, né? No que se refere ao acompanhamento das práticas de leitura e escrita. Então, uma das nossas atividades que a gente realiza todos os anos você está liberando as pessoas, né, Fabiana? Uma das atividades que a gente realiza todos os anos é essa chamada Conversas Acadêmicas, que a gente realiza já há uns 4 anos, e a gente... São 4 encontros por ano, não são, Fabiana? 4 anos? 3. Na pandemia, né? Começamos na pandemia. Isso, começamos na pandemia, exatamente. Então, 2 vezes no semestre, a gente convida algum professor, algum pesquisador, né, que discuta temas relacionados à vida acadêmica, não só a leitura, a escrita, estrito sensu, mas a gente tem discutido muito, Laura, no grupo, a questão da produtividade acadêmica, né, capitalismo acadêmico. A gente acaba também, como aqui eu da educação, né, não tem como a gente não discutir esse contexto em que a universidade, né, tenta sobreviver. Bom, então hoje o convite é a professora Laura. Seja bem-vinda, Laura. Muito prazer em recebê-la aqui no nosso espacinho, né? Um tempo rápido para uma conversa, mas é assim que a gente começa a conhecer os laboratórios no país, os pesquisadores que estão se dedicando a essa temática, né, na atualidade, enfim. Então, a professora Laura, hoje, apresentará a fala A Escrita da Monografia em Diferentes Culturas Disciplinares, Contribuições dos Letramentos Acadêmicos. A professora Laura é adjunta do curso de Letras da Universidade Federal de São João del Rei, pesquisadora permanente do programa de pós-graduação em Letras, também da mesma universidade, pesquisadora colaboradora do programa de pós-graduação profissional da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública. É líder do grupo de pesquisa do CNPq LEGEM, Letramentos, Gêneros e Ensino. Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestra em Letras pela mesma instituição, graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e bacharelado em Linguística pela Universidade de São Paulo. Desenvolveu pesquisa de pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba, sob supervisão da professora Regina Celi, né, que a gente aqui no grupo já conhece, ela já foi uma professora convidada no nosso Conversas Acadêmicas. Tem experiência na área de linguística aplicada, principalmente nos seguintes temas:
letramentos acadêmicos, formação inicial e continuada de professores, gestão educacional, ensino de língua portuguesa, teoria de gêneros textuais discursivos. É associada da ALAB, Associação de Linguística Aplicada do Brasil, e da Abralim, Associação Brasileira de Linguística. É isso, professora Laura. Agora o tempo é todo seu. Ao final, a gente abre para discussão, para as perguntas, para os comentários, e vamos dialogando. Obrigada, Jéssica, Fabiana, Marcela, pelo convite. Já coloquei aí o meu slide, dá para ver, né? Uhum. Olha, eu queria muito agradecer esse convite, né? A Marcela entrou em contato comigo de uma forma muito carinhosa. Estou muito feliz de estar aqui, com frio na barriga, para dialogar com vocês. Eu acho que a gente vai fazer uma conversa muito interessante, e na verdade eu acho que é só o primeiro, né? O primeiro passo, a primeira conversa de muitas, assim, a gente tem vários pontos em comum. E eu, né, Jéssica, você aí da Faculdade de Educação, eu tenho uma afinidade enorme com a Faculdade de Educação, né, com o curso de Pedagogia, e eu faço essa interface. Também me interessa muito a questão de formação de professores. Vocês vão ver que os meus dados nessas culturas disciplinares têm a ver com a licenciatura. No meu pós-doutorado com a Regina, eu trabalhei muito a questão dos letramentos acadêmicos profissionais. A gente está enveredando para essa discussão, principalmente dentro das licenciaturas. Então, eu acho que, assim, é só a primeira conversa de muitas, né? Espero eu. E aí, como a Jéssica disse, né, eu vou falar da escrita da monografia em diferentes culturas disciplinares e vou, né, trouxe aqui alguns objetivos, né? Então, refletir rapidamente sobre o conceito de letramentos acadêmicos. Eu uso 2 aportes teóricos, os novos estudos de letramento e o interacionismo sociodiscursivo. Eu faço um diálogo entre esses 2 aportes teórico-metodológicos. E aí eu vou falar hoje um pouco mais dos novos estudos de letramento, mas o interacionismo sociodiscursivo também está nas minhas pesquisas, vocês vão ver até quando eu apresentar essa primeira pesquisa. Eu vou apresentar alguns dados, né, de 2 pesquisas que eu desenvolvi com 2 alunos, e assim, eu meio que vou começar dos mais atuais para os menos atuais. Eu também quis trazer alguns dados da minha tese, porque a Marcela comentou, eu li a sua tese, eu estava lendo algumas coisas da sua tese, achei muito interessante, porque tem a ver com o que a gente tem discutido. Então, eu fiz um pequeno recorte da tese também para trazer alguns dados que eu acho muito interessantes, porque eles dialogam muito com os estudos de letramento. E aí, né, a gente discute um pouco sobre a questão da produção da monografia, que é um gênero que me interessa muito, né, há bastante tempo. Os novos estudos de letramento, né, um conjunto de pesquisadores, o Brian Street é um pesquisador de destaque aí, né, ele fez as pesquisas dele no Irã, até peguei umas fotos na internet, ele lá no Irã nos anos 70, uma pesquisa seminal, né? Foi muito importante, porque quando ele foi fazer uma pesquisa etnográfica lá no interior, né, na zona rural do Irã, nos anos 70, ele identificou que existiam diferentes tipos de letramento e que não eram só aqueles legitimados, né, socialmente ou voltados para a alta cultura. Ele identificou, né, que naquele contexto que ele estava investigando, né, havia o letramento comercial, do Alcorão, e o letramento escolar, e aí começou a difundir essa perspectiva, né, dos diferentes, né, letramentos, e fez essa pesquisa em diversas áreas do mundo, né. Aqui, nessa primeira foto, ele lá nos anos 70, no Irã, depois na Índia, em 2006, e depois voltando para o Irã, né? Ele fez isso, desenvolveu essa pesquisa em diversos contextos. E a gente entende, né, que os conceitos de prática e de eventos de letramento são muito importantes. Vou falar aqui rapidamente das práticas de letramento na perspectiva da CLEIMA, né, que é um conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um determinado objetivo numa determinada situação associada a esses saberes, tecnologias e competências necessárias
para realização. Trouxe uma foto aqui de um evento que estava a Maria Lúcia Castanheiro, o próprio Brian Street, a Desirê, então eles estavam numa mesa redonda, isso é uma prática, né, de letramento acadêmico dentro de um evento, alunos fazendo prova, mas os letramentos também, eles estão, né, principalmente para a gente que está na cultura urbana, eles estão aí, né, entre nós, né, e eles são legitimados ou não. Quando a gente recebe lá uma balinha de uma pessoa que coloca, né, a bala com recadinho no para-brisa do carro, isso também é uma prática de letramento, embora não esteja legitimada. Estou trazendo rapidamente esses conceitos aqui, porque eu vi que tem alunos de graduação, né, além dos professores pesquisadores, só para a gente situar um pouco, né, de onde que a gente fala e que de perspectiva teórica a gente parte. Então, várias são as contribuições, né, dos novos estudos de letramento, mas as que eu acho centrais. Primeiro, leitura e escrita não são práticas neutras, né? Elas estão envolvidas em processos sociais, históricos e culturais. Não é técnica apenas, né? Não é essa visão. E aí, os letramentos são uma prática social dependente dos contextos nos quais a língua escrita se inscreve, né? É importante a gente falar disso, porque as nossas análises, né, vão para esse caminho. E aí, o Brian Street e a Mary Lia, eles fizeram um estudo, né, muito interessante, em 98, em que eles começaram a observar as práticas de letramentos dentro do contexto acadêmico. E eles fizeram um estudo e mapearam 3 modelos, né, que orientam as práticas de escrita no meio acadêmico. Assim, né, que eram os mais comuns, os mais recorrentes. Eu não vou falar aqui detalhadamente, por causa do tempo, que eu quis privilegiar os dados das pesquisas, né, mas eu acho que todo mundo já sabe um pouquinho, né, o que são as habilidades de estudo, socialização acadêmica e os letramentos acadêmicos dentro dessa perspectiva. Eu fiquei imaginando, assim, né, que as pessoas que estão interessadas na monografia, dentro do laboratório, já devem ter esse contato, né. E aí eles traçam também alguns mitos, né, relacionados à escrita, que é a crença da capacidade geral da escrita. Então, gente, isso é muito comum ainda nos dias de hoje, principalmente de outras áreas que não a área de letras, a área de educação. O aluno passa no vestibular, sabe fazer redação do Enem, então ele já sabe escrever. E aí, sabendo fazer redação do Enem, sabe escrever todo e qualquer gênero. Isso é um mito, a gente sabe, né? Tanto é que hoje em dia vários cursos têm essas disciplinas, né, de prática de gêneros acadêmicos, para fazer com que o aluno tenha contato, aprenda a escrever gêneros acadêmicos. Por quê? Escrita a gente não aprende numa única fase da vida, que é um outro mito, né? Como se assim, a gente aprendesse a escrever na escola e não na universidade e não depois dela também. Eu falo que até hoje eu estou aprendendo a escrever. E isso não é um problema, isso não quer dizer que eu não saiba escrever, mas cada gênero que eu tenho que entrar em contato novo, eu tenho que aprender a escrever aquele gênero. Então, se eu vou fazer um relatório de pós-doutorado, para mim é um gênero novo, eu nunca tinha feito. Então, eu preciso de aprender a fazer aquele gênero. Pego modelos, observo o que eu considero que é importante, posso me guiar pela BNT, mas isso tudo é uma forma de aprender a escrever um novo gênero. Então, as pessoas têm que ter essa clareza, e nem todos os professores têm essa clareza. E aí é que eu acho que a nossa contribuição entra, né, para tentar estabelecer um diálogo com esses diferentes campos disciplinares, para que eles também entendam o que acontece quando a gente escreve, né, e quando o aluno escreve. E eles mesmos escrevem, né. E aí a escrita como um dom, objetividade, subjetividade, né? O texto acadêmico é objetivo ou é subjetivo, né? A gente vai falar um pouco disso quando eu for trazer os dados, né? Manifestação do ponto de vista, pode manifestar o ponto de vista? Não pode. Lá nos dados da minha tese, eu tenho, assim, frases de pessoas que falaram, só pode manifestar a sua opinião quando você tem o doutorado. E assim, e dizer isso, né, no caso da minha pesquisa, num curso de formação de professores, como curso de pedagogia, isso assim, para mim
é criminoso. É apagar tudo que se espera, que se ensina. Eu falei, gente, como é que pode trabalhar com Paulo Freire e falar uma coisa dessas, né? Não tem, é uma contradição. E a questão da escrita é muito voltada para aspectos formais e de editoração. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né, sobre o que eles conhecem de escrita acadêmica, eles vêm sempre ancorados na BNT. A BNT, como se saber a BNT é saber escrever academicamente. São realmente coisas assim surpreendentes, né? E aí a apresentação de pesquisas, né, sobre a monografia. Eu trouxe de 2 iniciações científicas e um pouquinho da minha tese de doutorado. Eu vou apresentar primeiro essas 2 pesquisas que eu fiz lá em São João del Rei, né, na Federal de São João del Rei, na minha universidade, e depois eu vou falar da tese, porque eu fiquei com medo de não dar tempo. Eu juntei assim, fui juntando os dados, eu falei, nossa, eu tenho que trazer muita coisa, aí falei, não, vou limpar um pouco, e aí assim, se der tempo, eu apresento os dados da tese, que eu tenho ainda muito carinho com esses dados da tese, porque eles são realmente assim, muito interessantes, e acho que vale a pena a gente discutir aqui um pouquinho. E aí, o que aconteceu? O meu interesse, né, de investigar a monografia veio da minha própria prática profissional. Eu era professora numa instituição particular e eu trabalhava com os alunos no início do curso, eu dava aquela disciplina de gêneros acadêmicos, depois eu acompanhava os alunos no meio do curso e no final eu dava uma disciplina que se chamava TCC, e aí eu dava orientações gerais para os alunos, né, que estavam produzindo a monografia, de como que eles tinham que escrever, e aí eu parti da minha perspectiva, né, então assim, eu falava do gerenciamento de vozes, como é que você faz a revisão, o que é o plágio, né, como é que você reescreve as palavras de outro autor com as suas palavras, né, mencionando os autores da obra original, como é que é esse exercício de paráfrase, de retextualização, de manifestação do ponto de vista, de análise, da estrutura, da BNT, aquelas coisas. E, gente, aí o que eu comecei a perceber? Os alunos, tinha entrada de 40 alunos. A minha disciplina de TCC estava com 80 alunos, 90 alunos. Eram muitos alunos, porque os alunos não estavam conseguindo se formar, porque eles estavam agarrados na monografia. E aí eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Esses meninos, né, vêm tendo um bom desempenho, estão indo aí, estão fazendo o curso. E está todo mundo agarrado aqui no final do curso, o que está acontecendo? E aí eu quis investigar sobre isso, né? E aí, desde então, eu tenho pesquisado sobre essas questões. Depois da minha tese, eu resolvi, falei assim, gente, eu quero olhar os documentos oficiais. O que esses documentos estão falando sobre o TCC? Como é que eles estão orientando? E aí também quis investigar em diferentes campos disciplinares. Será que é a mesma coisa para todo mundo ou não é? E aí eu fui olhar, né, práticas de escrita na universidade, um olhar para os letramentos acadêmicos na produção do TCC. Então, o que eu fiz? Eu peguei 2 alunos de iniciação científica e a gente dividiu cursos, né, diferentes cursos. E eu queria as licenciaturas, então comecei pelas licenciaturas de ciências humanas, depois eu ia passar para as ciências biológicas, né, e aí depois para a área de exatas. E aí, inicialmente, eu vou trazer esses dados da música, do curso de pedagogia, de história e geografia. E a gente fez uma análise documental. Primeiro, partimos da DCN, para depois analisar os projetos pedagógicos de curso, e depois fomos ao texto, né? E aí eu estava muito ancorada no interacionismo sociodiscursivo. Peraí que eu vou voltar aqui, olha... A Machado, né, e o Broncar, eles trabalham com uma perspectiva que eu gosto bastante, que quando a gente vai fazer análise de documentos prescritivos, ajuda muito, muito. Então, a Machado, ela fala que a atividade educacional ela é organizada em sistemas, e eles meio que se organizam assim, de forma hierárquica. Então, o sistema educacional é aquilo assim, que vem do MEC, que são documentos prescritivos, né, que são diretrizes do governo. Então,
Na época, eu investiguei as DCNs de 2015, que são as diretrizes nacionais, né, curriculares nacionais. Para quem é da graduação, aí, né, não é o professor, só para entender. São documentos, né, balizadores que as coordenações dos cursos de licenciatura, no caso, né, que eu estou analisando, elas têm que estar ancoradas nessas diretrizes para fazer o projeto pedagógico de curso, que todo mundo tem que ter também, todo curso tem que ter. Então, esse sistema educacional, ele orienta esse sistema de ensino que tem a ver com as instituições, né? Então, sai a MEC, universidade ou escola, né? Porque ela também fala de escola, e depois ela vai para os sistemas didáticos, que são os gêneros textuais, que são os objetos de ensino. E, no caso, eu compreendi que eram, né, no meu recorte, os trabalhos de conclusão de curso. Então, a gente partiu, então, a análise das DCNs, comparando com o projeto pedagógico de curso, e depois a gente foi ver como é que esses documentos prescritivos resultavam em que tipos de trabalho de conclusão de curso. E aí, só para situar aqui, que eu acho que é importante esse conceito. O trabalho de conclusão de curso, ele pode, dependendo do campo disciplinar e principalmente da instituição, ser considerado um gênero textual, discursivo, tá? Estou falando gênero aqui porque não estou discutindo essa questão. Ou não. E aí vem os letramentos acadêmicos, né? Que a gente tem que considerar as questões institucionais quando a gente vai discutir sobre escrita, né? Que isso influencia sobremaneira nos modos como as pessoas compreendem as práticas de escrita no contexto acadêmico. No meu caso, né, e aí é o meu recorte como pesquisadora, para mim, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, não é um gênero, é um requisito obrigatório para formar, né, e que pode se constituir em diferentes gêneros. Então, monografia, vários cursos pedem monografia, mas outros cursos pedem artigo científico, outros campos disciplinares pedem relatório de estágio, a gente vai ver aqui. E dependendo, por exemplo, pode ser um projeto arquitetônico, no curso de arquitetura, ao invés de pedir uma monografia, eles pedem um projeto arquitetônico. No curso de música, por exemplo, eles têm que fazer um recital, junto com um trabalho monográfico. Então, assim, no curso de sistemas de computação, os alunos têm que fazer um sistema de computação. Ou seja, o TCC, ele pode se constituir de diferentes gêneros. Ele não é necessariamente um gênero. Vejam bem, existem outros pesquisadores que consideram o TCC um gênero. E eles estão corretos? Corretíssimos. É só você apresentar a sua concepção de gênero e a sua concepção de TCC e deixar isso claro para quem vai ler, para quem vai discutir com você os trabalhos. No meu caso, eu considero que não é um gênero, mas é um requisito obrigatório que pode se desdobrar em diferentes gêneros, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque aí eu vou fazer uma crítica aí, né? Algumas licenciaturas pedem como TCC o relatório de estágio, e não uma monografia ou um outro gênero qualquer. A gente vai comparar os dados e isso aí tem uma relação importante no que eu vou dizer. Então, selecionei aqui algumas categorias de análise, né? Infraestrutura composicional do gênero, foi um dado importante. Eu vou falar sobre isso porque, embora o projeto pedagógico de curso fale em monografia, alguns alunos faziam artigo, outros trazem outros dados aí. Então, assim, nem sempre o que é prescrito é aquilo que é realizado, né? Que é o que o Broncar e a Machado falam bastante. A motivação das pesquisas, eu acho que isso influencia muito, principalmente na questão da licenciatura, e a questão do gerenciamento de vozes, que ainda é uma questão cara. Se tem um aspecto da escrita acadêmica que já foi debatida, é o gerenciamento de vozes. E se tem um aspecto da escrita acadêmica que ainda precisa ser debatido, é o gerenciamento de vozes. Eu acho que as pesquisas ainda não se esgotaram, entendeu? Assim, a gente ainda precisa muito discutir sobre isso. A gente vai ver um pouco. E aí, gente, para dar tempo, que eu queria, assim, muito conversar com vocês, sabe? Assim, trocar ideias mesmo, né? Então, eu sintetizei alguns resultados, né? Os dados eu vou trazer só um pouquinho, assim, mais para frente. E um dos dados, né? Tem um artigo que eu escrevi com o Leonardo que está publicado na revista da Abralim. Então, lá vocês podem ler o artigo e está bem detalhado, assim, né? Em termos de dado, de análise, como é que eu trouxe, como é que a gente fez a análise.
Aqui eu vou fazer... Desculpa, Laura, se você puder depois dizer exatamente a publicação, né, o ano. Coloca o link aqui, tá? Eu vou indicar para as meninas também. Beleza. Então, o que a gente conseguiu ver nesses 4 cursos? Eu vou falar do curso de biologia também, só que eu coloquei separado, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Eu comecei a fazer desses 4 cursos, depois, gente, eu ia entrar nas ciências biológicas, química, só que o que aconteceu? Os projetos de curso, né, pedagógicos de curso, começaram a mudar por causa das DCNs de 2019. E aí, o que estava acontecendo? Eu estava pegando um dado de um PPC que já estava desatualizado. Então, eu falei assim, eu vou parar, essas pesquisas aqui estão concluídas, mas as novas eu não continuei desenvolvendo. Eu vou esperar estabilizar. Eu não sei se vocês aí na instituição de vocês também estão correndo, né? Está tudo meio atrasado, meio confuso, esperando ver se essas DCNs caem ou não caem. Então, assim, aí eu preferi esperar para verificar, porque senão eu vou pegar um documento que já não vale mais e aí não faz muito sentido a pesquisa, né? Então, vou falar do curso de música, de história e de pedagogia. Primeira coisa, no PPC de história, não havia, então vejam, todos os alunos eles têm que fazer um trabalho de conclusão de curso, todos os cursos têm esse requisito. Entretanto, por exemplo, no curso de História, não havia definição do gênero. Eles não falavam qual era o gênero. E os textos, né, quando a gente foi analisar as monografias, a gente viu que era muito assim de revisão histórica e documental. Embora fosse uma licenciatura, a gente não conseguiu pegar nenhuma monografia que estivesse relacionada às práticas pedagógicas. Então, assim, é muito surpreendente, né? É um perfil do curso. E de história, que é bem... No de história. No de história. No curso de música, no PPC, havia definição. Eles falavam, o aluno tem que fazer uma monografia ao final do curso. Deixava isso bem claro. E as motivações das pesquisas tinham muito a ver com as experiências em cursos de extensão, em atividades de extensão, o que tem a ver com a característica do curso, claro, né? Um curso de música, eles fazem recitais, tocam fora, então tem tudo a ver com o curso. No curso de pedagogia, o PPC também deixava claro qual era o gênero, era monografia que o aluno tinha que fazer. A motivação vinha muito das experiências de estágio, e a gente sabe como isso é caro no curso de pedagogia, né? Quem já trabalhou sabe, vem muito das experiências de estágio, muito das experiências dos alunos, né, que já são professores, né? Na pedagogia, isso é uma característica. Vários alunos que estão fazendo o curso já são professores, né? E aí também vem dessas experiências de estágio. Agora, olha que interessante, o PPC definia monografia, mas quando a gente foi analisar, era artigo. E até no próprio texto fala assim, o objetivo deste artigo é... Então, assim, era muito interessante porque, embora houvesse uma prescrição, né, de ser monografia, alguns fizeram monografia, outros fizeram artigo. Ou seja, nem tudo aquilo que é prescrito é realizado. Aí, na geografia, começou. E é um curso que tem bacharelado e licenciatura. A gente teve até dificuldade de categorizar, né, o curso de pedagogia na análise de dados, porque ele não se enquadrou. Primeira coisa, não se define o gênero. Eles falam assim, o aluno tem que fazer um texto científico. Gente, isso para mim é um grande problema. Acho que pela expressão aí de vocês também, vocês concordam comigo. Porque se não há definição do que o aluno tem que fazer, como é que ele vai saber? Ah, mas tem um orientador. Sim, mas a gente sabe também que nem sempre o orientador deixa isso claro nos processos de orientação. Isso tem a ver, por exemplo, com os dados da minha tese. Eles nem sempre orientam sobre o gênero, eles orientam muitas vezes o tema ou a pesquisa, mas não orientam sobre a escrita. Porque muitas vezes eles nem sabem também, né? A área da geografia, falar dos relevos dos solos. Então, eles não têm essa preocupação e não têm, muitas vezes, o conhecimento, né, para passar isso para o aluno. Então, isso para mim já é um problema sério, porque é isso que orienta, né, os trabalhos. E aí, o que mais me pegou nos dados da geografia foi que a licenciatura faz um relatório de estágio descritivo. E o bacharelado faz um artigo científico.
Isso não está no PPC, mas está no... A gente foi analisar as monografias, e aí falei assim, bom, isso aqui é um artigo, isso aqui é um relatório de estágio. A gente conseguiu identificar, embora não tivesse nenhum direcionamento. E aí a gente começou a pensar sobre essa questão, né? Porque lá nas considerações finais eu vou falar com vocês mais sobre isso. Ainda que velada, ainda que uma dimensão escondida, ainda que uma prática do mistério, ficou parecendo, né, estava ali meio evidente que quem fazia pesquisa era o aluno do bacharelado. A licenciatura não estava fazendo pesquisa, ele estava relatando o estágio. E eram relatórios muito descritivos, não eram aqueles relatórios analíticos, sabe, assim, que tem uma reflexão, que tem uma perspectiva meio monográfica, não era assim, quase que assim, o que acontecia nas aulas, o que eles iam fazer, é descritivo mesmo, pouco analítico. O que a gente considera aí um problema, né? Isso aí que eu acabei falando do curso de geografia, né? Cada um está indo para o lado, e quem faz pesquisa é o bacharel e não o licenciando. E o curso de biologia, eu quis trazer um pouquinho dos dados, só para vocês terem uma ideia de como que isso nem fica claro. Isso aqui é um novo projeto pedagógico. E aí no item, por que eu não analisei? Porque eu não cheguei a analisar, eu não trouxe aqui, eu trouxe separada a biologia, porque eu não cheguei a analisar as monografias, a gente não conseguiu acesso às monografias, ou os trabalhos finais, né, aos TCCs. Mas eu queria mostrar, olha como é que está o projeto. Eu não sei, está dando para enxergar? Tá, né? Assim, eu só destaquei aqui rapidamente. Primeira coisa, vinculou TCC ao estágio supervisionado. Todos os alunos, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, está amarrado com o estágio. E aí eles falam que no final do estágio eles têm que fazer um relatório final. 2 parágrafos para frente, ele fala que na conclusão do estágio, ele tem que fazer um trabalho de conclusão de estágio, não é trabalho de conclusão de curso, porque o trabalho de conclusão de curso é do bacharelado, não da licenciatura. E, olha aqui, formato acordado com o professor supervisor. Não fala qual é o gênero. E ainda manda combinar com o professor, que eu também acho problemático, assim, né? Para direcionar, até para o aluno ter ferramentas para ver se ele está sendo bem orientado, se aquilo lá está sendo... como é que ele vai, né? O que vai ser exigido dele, o que não vai, o que ele precisa de fazer, o que ele não precisa. E também fala que isso pode substituir o TCE, né, que é o trabalho de conclusão de estágio, por uma apresentação em um evento científico. Um outro dado, aí quando a gente vai falar do bacharelado, eles falam assim, o modelo de redação do TCC poderá ser modelo tradicional, mas não aparece a palavra monografia, não aparece, não tem monografia. Mas a gente vê que é uma monografia, porque, eles começam com a descrição assim, ó, capa, folha de rosto, lista de tabela, agradecimento, sabe aquele introdução, desenvolvimento, conclusão, sabe aquele passo a passo da BNT? Eles elencam isso. E isso é um modelo tradicional. Mas palavra monografia não tem, mas é uma monografia. Só que o aluno nem sempre tem ferramentas para entender que aquilo ali é uma monografia, que não é um artigo, por exemplo, né, que a estrutura pode ser parecida, ou um manuscrito de artigo científico publicado. Para o bacharelado não tem isso, para a licenciatura não tem isso não, tá? Só tem para o bacharelado. De novo, uma perspectiva de quem faz pesquisa é o bacharel, não licenciado. Então, aí eu estou trazendo aqui algumas considerações. Primeiro, né, eu considero que é fundamental que os documentos prescritivos definam o gênero a ser desenvolvido como TCC. Porque, né, tem as dimensões escondidas e as práticas do Ministério, elas estão aí, né, gente, cada vez mais. Então, deixar isso claro, isso orienta o aluno, orienta o professor também, né, que tipo de trabalho que ele vai desenvolver com esse trabalho de conclusão de curso. Houve interpretações distintas acerca do gênero monografia orientado pelos documentos prescritivos. A perspectiva das DCNs nem sempre estava espelhada nos PPCs, tá? E aí o campo disciplinar, eu acho que diz muito sobre isso, principalmente cursos que têm licenciatura e bacharelado.
Defendemos a importância da produção da monografia nos cursos tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Aqui, eu não estou falando lá do curso de arquitetura, não, tá? Eu estou falando de cursos de licenciatura, mas que tem os dois, entendeu? Biologia, geografia, por exemplo, que são cursos que tem. Como de bacharelado, pois nem todos os estudantes têm oportunidade de participar de programas de iniciação científica. Assim, o TCC pode ser a única chance de desenvolvimento de pesquisa e consolidação das experiências ao longo do curso. Eu tenho defendido a importância de se fazer pesquisa na universidade, as diretrizes falam isso não vem da minha cabeça ou da minha vontade, isso é um direcionamento, e nem sempre o aluno tem condição, gente, porque aí a iniciação científica ela requer algumas habilidades e competências, assim, até tempo, né? O aluno às vezes está trabalhando, ele não pode receber bolsa, ele não pode ficar ali se dedicando à pesquisa naquele momento do curso. Nem todos os professores conseguem oferecer iniciação científica ou projeto de iniciação científica para todos os alunos do curso, né? Assim, não dá, a gente não consegue. Então, assim, nem todo mundo consegue participar, mas o TCC todo mundo faz. Então, é uma prática de pesquisa, é uma experiência, uma vivência de pesquisa que os alunos têm o direito, eu acho, de vivenciar pelo TCC. Acaba que, né, fica assim, um pouco mais democratizado, né, do que a iniciação científica, e que eu acho que é uma experiência importante. Embora os textos precisem de maior elaboração, aqui eu estou falando dos textos da monografia, tá, que a gente analisou. Identificamos gerenciamento de vozes, citação de outros autores, buscando seguir as convenções de escrita acadêmica e manifestação do ponto de vista a partir de índices de subjetividade. Por que eu trouxe isso aqui? Porque aqueles mitos que eu falei um pouquinho lá na frente e que eu vou discutir um pouco nos dados da minha tese, eles já estão sendo assim um pouco apagados. Eu fiquei feliz quando eu li os textos. Claro que precisava de ajustes e tudo mais, mas assim a gente percebia que os alunos já tinham mais ciência, pelo menos em relação aos dados da minha tese, que é de 2016, eles tinham mais ciência de como que eles poderiam manifestar o ponto de vista deles. A gente identificou a manifestação do ponto de vista, identificou um gerenciamento de voz assim. Você via ali um esforço do aluno fazendo um diálogo entre os autores, citando diferentes vozes. Então, eu acho, e com índices de subjetividade, então eu acho que isso já está sendo mais incorporado. Diferente, por exemplo, de quando eu estava lá na minha graduação, há 1000 anos atrás, né, que essas questões não eram tão debatidas assim, né? Sei lá, 20 anos, 25 anos atrás, não eram tão debatidas. Por fim, é válido ressaltar que o fato de determinado projeto pedagógico de um dos cursos analisados, isso aqui é até um trechinho do artigo, no curso de Geografia, não contemplar no TCC a necessidade de um envolvimento em práticas científicas na formação de futuros professores, além de divergir das diretrizes para as licenciaturas, então eles estão divergindo dos documentos oficiais, né, não é a minha vontade, acaba demonstrando uma visão de formação docente lacunar, já que a relação entre a pesquisa e a docência se fazem concomitantes. Então, é um jeito de entender o que é a licenciatura, o que é formação de professor. Ainda que velada, não explícita, é uma forma de entender. Se pesquisa faz bacharel e licenciando não faz, é uma concepção, né, de que é a formação de professor. Eu acho que é, de alguma forma, reveladora. Aí, gente, eu queria saber se eu tenho um tempinho para falar da minha tese. Tá. Aí a gente vai discutir, tá? Esses dados todos. Eu comecei falando, né, que me deu vontade. A gente também tem inúmeros memes, né, na internet, né? E peguei esse aqui, né? Porque é como se a pessoa estivesse indo para a morte, né, para fazer o TCC. Também peguei uma notícia, ela já é antiga, gente, mas uma universitária forjou o próprio sequestro porque ela não conseguiu entregar o TCC. Lá no corpo da notícia você vê, ela foi indiciada pela polícia, que ela, né, forjou o sequestro porque ela não conseguiu terminar e não conseguiu entregar o TCC. A gente ri, né? Assim, é engraçado, mas na verdade é um pouco trágico, porque para ver como é que isso afeta a vida das pessoas e dos alunos, né? Como que isso tem uma dimensão que às vezes a gente nem imagina, né, na vida deles.
E aí fui querer entender, né? Que dificuldade é essa? A minha pergunta de pesquisa da tese é uma pergunta assim muito simples. O que está acontecendo, né? Quais são essas dificuldades? Por que tem 80 alunos que não se conseguem formar? E numa instituição particular, gente, isso tem um impacto não só na vida da pessoa, né? Que ela já está em época, assim, já está formando, já está em outra vibe, né? Já está saindo do curso, já quer atuar no mercado, mas também tem impacto financeiro, porque eles continuam pagando, né? Então, assim, não é, tem certeza que não era malandragem, entendeu? Assim, né? Era uma questão ali mais séria. E aí eu queria entender isso. Eu fiz, né, eu usei alguns princípios da pesquisa etnográfica. Claro que não foi uma etnografia em si, mas eu usei alguns, né, elementos, porque eu estava dialogando muito com os novos estudos de letramento. Então, eu gravei as minhas aulas, porque as minhas aulas estavam ali em um campo muito rico, porque elas vinham, gente, assim, eu falo elas porque a maioria era mulher, né? Acho que eram todas mulheres. Elas vinham com muitas perguntas, muitas questões, e ali tinha dia que eu não conseguia nem, entre aspas, dar aula, porque era só discutindo e debatendo essas questões. Então, eu gravei as aulas, transcrevi todas, foi um semestre inteiro de gravação das aulas, foram muitos dados. Entrevistei também 10 professores, entrevistei os alunos que estavam envolvidos naquela situação, né? E também analisei as monografias. Então, foram muitos dados para analisar, e eu trouxe um pequeno recorte aqui para a gente discutir. E aí, eu selecionei a questão do gerenciamento de voz, foi uma questão muito cara, né? Muito evidente na tese. As dimensões escondidas perpassaram todas as categorias de análise, mas aí eu percebi que na escrita da monografia, naquela instituição que eu estava trabalhando, naquele contexto específico, o gerenciamento de voz estava no nível linguístico discursivo, né? Tinha uma questão ali de entender como é que fazia a gerenciamento de vozes, mas tinha a ver também com práticas e eventos de letramento e relações de poder muito fortes, muito mais do que eu poderia imaginar. Acho que todo mundo sabe, quando eu estou falando de gerenciamento de voz, o que significa, né? Eu trouxe aqui, tem o texto do Benedito Bezerra, um artigo, eu fiz questão de trazer um artigo do Benedito Bezerra, que é um professor super renomado, que eu tenho o maior respeito, excelente, uma grande referência para mim, e ele já discute essas questões de letramento acadêmico há muitos anos, tem uma grande produção. E aí eu peguei um artigo dele em que ele usa primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, terceira pessoa. Só para mostrar que esse negócio de uniformidade nem sempre existe e o que significa isso no texto acadêmico. Então, ele faz o gerenciamento de vozes, por exemplo, quando ele fala a Ivene, que discute, né, ele cita a autora, e aí depois ele fala, aqui, ó, na terceira bolinha aqui, considerando, observamos ainda, então ele está usando a primeira do plural. Aí, na análise, ele continua falando, ao longo do trabalho, procurei refletir, ele usa a primeira do singular, e no mesmo artigo, no final, ele coloca lá, deve-se ressaltar que, a respeito, então ele usa a terceira pessoa. Só para, né, eu estou trazendo aqui só para todo mundo entender, assim, do que eu estou falando. E aí, no discurso, nos meus dados, o que eu ouvia nas aulas e na entrevista com os professores? Primeiro, não podemos manifestar nossa opinião no trabalho acadêmico, apenas no doutorado temos autoridade para dar opinião, o texto científico é neutro, não pode haver subjetividade nos textos acadêmicos. Isso, assim, gente, era muito recorrente, tá? Isso foram questões, assim, dos dados. E eu lá, Laura, dando aula no último período, fui lá com as minhas concepções de gerenciamento de voz. Não, você pode manifestar, vem da sua experiência de estágio, vem da sua experiência escolar, manifesta o ponto de vista, você pode fazer assim, você pode fazer essa. E eu fui assim, e isso, gente, gerou um conflito institucional, porque as alunas iam levar isso para os orientadores e elas falam, não, eu quero manifestar meu ponto de vista. Eu posso, a Laura falou que pode, e eles falam, não é assim, pelo contrário, né? E aí isso ia para a aula, né? Pessoal, aí a questão era primeira e terceira pessoa, um dado de aluno, né? Falando aqui na aula.
você falou que apoia que a gente use mesmo a primeira pessoa. Eu falei, pode ser a primeira do plural, porque é um trabalho nosso, uma reflexão nossa. Aí ela falou diretamente não, a orientadora. E aí eu comecei a ficar numa saia justa. E aí eu comecei a explicar. Primeira coisa, gente, vocês têm que verificar a cultura disciplinar, né? Como é que a cultura disciplinar faz o uso dessas vozes. Eu dava um exemplo que eu dava na mesma instituição, eu dava aula no curso de Direito. Eu falava, por exemplo, quando eu dou aula no Direito, eu não falo com eles que eles podem usar a primeira pessoa do singular. Isso não é uma questão, porque a cultura disciplinar do Direito não aceita isso. É sempre terceira pessoa, é sempre impessoal, mesmo que eles estejam manifestando o ponto de vista deles. Então, essa não é uma discussão que cabe no direito, que cabe talvez na engenharia, né? Assim, eu problematizava trazendo esse exemplo do direito, né, que era um texto mais formal, eles adoravam colocar a expressão em latim, aí eu pegava algumas características linguísticas, né, ali do curso, eu falava, você tem que verificar, então, como é que é? O curso de pedagogia, sim, você pode, aí eu levava exemplos, né, assim, de textos da área da educação que estava na primeira do singular, na primeira do plural. E na terceira também, né? Conversar com o orientador sobre o modo como você quer usar as pessoas do discurso. Então, isso é uma dica que eu dou aos meus alunos. Não sou eu que determino, eu, Laura, mas é um diálogo que você estabelece com o seu orientador, dentro das concepções que ele também tem e que você tem. É uma negociação, né? A escrita acadêmica também envolve isso. E manifestar o ponto de vista com determinadas estratégias. Aí eu ensinei para elas, foi muito interessante. Você não precisa falar assim, na minha opinião, eu acho que... Mas você podia manifestar, né, retirando alguns elementos da primeira pessoa, do singular, mas manifestando, né, deixando ali claro que não era... que era a sua opinião sobre aquele assunto. Então, eu fui desenvolvendo com elas também essas estratégias linguísticas, né, linguísticas discursivas, que eram importantes, porque eu via que elas queriam manifestar o ponto de vista delas e elas estavam sendo tolhidas naquele contexto. Aí, ela falou assim, outro exemplo de aula, que já viu pessoas na banca criticando, deixando o aluno em situações chatas lá na frente, e ela não quer. O que acontece? Nessa instituição, as defesas eram formais, uma banca de 3 professores, as pessoas levavam a família, elas iam arrumadas, era assim um evento mesmo, acadêmico, muito relevante para elas, tinha leitura de ata em pé, sabe, assim, era um evento importante, coroando, finalizando o curso. E aí os orientadores começaram a falar, olha, aí eu perdi por causa da primeira pessoa, né? Então, assim, deixando a pessoa constrangida na banca, né? Falando, olha o outro, o que acontece é igual ela falou, chega lá, o pessoal da banca vai questionar, e aí a gente vai ter que refazer o trabalho todo em terceira pessoa. Os orientadores começaram a... Quer ver? Tem um outro exemplo aqui, Ela é nossa orientadora, a gente vai seguir o que ela está falando. Aí, porque eu comecei a falar, bom, segue o que o orientador fala, ele vai estar com vocês na banca, então é isso. Mas a nossa vontade gritante era de fazer na primeira pessoa. E o que ela falou, se tiver tudo atualizado, a gente vai seguir. Então, vejam, elas entenderam, sabe? Assim, elas entenderam o que eu estava querendo dizer, e foi realmente uma questão complicada, né? E aí eu parto da Ivene, né, que escrever é um ato de identidade. E no caso daquelas alunas que estavam fazendo aquelas monografias, elas estavam contando a história delas, as experiências delas. E quando elas começaram a não poder, né, falar, manifestar o ponto de vista, opinar de forma mais evidente nos textos, aquilo começou a ficar incômodo. O engajamento da escrita da monografia tornou-se uma forma de ação social e desdobrou-se um evento de contestação e transformação. Houve um processo de empoderamento, né, que refletiu em suas identidades. Então, as alunas, embora essa palavra empoderamento esteja meio, né, já assim, cansativa, mas os dados revelaram isso, assim, elas estavam se posicionando e estava realmente afetando a identidade delas. E olha como que a escrita está permeada dessas relações de poder e a grande contribuição, né, dos estudos de letramento para a gente discutir isso. Porque os professores começaram a falar da questão da avaliação.
né? Assim, eles começavam, ó, você vai ser avaliada, a banca vai te deixar constrangida, você vai ter que refazer o trabalho todo em terceira pessoa. Eles começaram a usar esses argumentos para que elas não manifestassem um ponto de vista além, né? E a questão da autoridade, várias não fizeram, claro, eu também talvez não fizesse, né? E continuava, né? Aquele discurso que a gente escuta muito comum. Escreva com as suas próprias palavras, não pode copiar, olha o plágio. Eu mesma falo, cuidado com o plágio, escreva com as suas próprias palavras, olha a retextualização, olha as estratégias, não pode copiar, senão você vai fazer plágio. Mas é uma questão que eu sempre coloco, né? Os estudantes são, quando a gente está falando de paráfrase e retextualização, os estudantes são orientados a usarem suas próprias palavras, mas em que medida são autorizados a assumirem suas próprias visões? Como é que a gente lida com isso, né? Nós, orientadores, né? Nós, professores, como é que a gente realmente tem permitido isso, né? O cerne da questão não é se o aluno pode ou não pode colocar a sua voz. Um trabalho de pesquisa deve ter a voz do orientador, do pesquisador. A questão que a gente tem que discutir é como que ele vai manifestar o ponto de vista. No direito vai ser de um jeito, na engenharia de outro, na educação, no curso de pedagogia, de outro. E aí o aluno tem que entender quais são as estratégias linguísticos discursivas que podem ser desenvolvidas na escrita dentro daquele campo disciplinar. Como a área disciplinar usa esses mecanismos de gerenciamento de vozes? Talvez aí a nossa contribuição, né, de professores que trabalham com letramento acadêmico, é até esclarecer isso para os alunos, mas também para os professores, né? Assim, e a gente dialogar com eles, porque eles é que vão trazer para a gente essas informações. A gente não sabe de todas as áreas, não tem como saber. Mas no diálogo a gente consegue, né, numa perspectiva mais dialógica, fazer esse trabalho em conjunto, né? São essas questões que devem permear a discussão, e não se o aluno deve se posicionar ou não, a gente está discutindo aquilo que não é a questão, né? É outra questão, é uma questão linguístico-discursiva aí, né? Dentro desse campo disciplinar, dentro dessa perspectiva de letramento. Então, só para fechar, os estudos de letramento, né, os estudos de cunho etnográfico ajudam a compreender melhor os meandros do que significa realmente letramentos com prática social. Porque o analista vivencia práticas, conversa, né, por meio das entrevistas com os sujeitos envolvidos, observa as práticas institucionais, tem contato com o texto e o processo de produção textual. Isso faz toda a diferença. Quando eu fui analisar meus dados, eu assim, tinha questões que eu jamais imaginei que fossem aparecer nos dados, né? A gente que trabalha com isso, eu sei que vocês também trabalham, vira e mexe, quando a gente vai de fato, assim, mergulha nos dados, a gente fala, nossa, jamais pensei, que coisa interessante, né? Outra coisa, a análise de gerenciamento de vozes, no meu contexto, lá abarcou questões de contestação, empoderamento, identidade, né? Por exemplo, ultrapassando a questão linguístico-textual. Estou fechando. As relações de poder permeiam sobremaneira as práticas de escrita, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. Esse é um percurso que deve ser marcado pela dialogia, na busca de uma integração dos sujeitos envolvidos nas práticas acadêmicas, fazendo com que tais sujeitos se sintam partícipes do processo como protagonistas. Vira e mexe, eu vejo o professor falando, eu fiz o trabalho para o aluno. Quem disse que o aluno queria que você fizesse para ele? Como que esse aluno está se sentindo quando você vai lá e reescreve tudo e fala que o que ele escreveu não está bom, sem orientar? Será que era isso que ele queria? As relações de poder vão existir sempre. Isso não constitui por si só um problema, não é problema. A relação de poder está aí na nossa vida, né? Sempre. A questão que envolve tais relações é que elas não podem ser opressoras na tentativa de apagar a voz dos membros menos experientes de uma dada comunidade discursiva. E a gente usa isso para apagar a voz dos alunos. Para fechar, eu coloco essa charge que eu acho muito impactante e que mexe demais, né, com a gente, e para a gente pensar sobre o que a gente tem feito, né, nas nossas práticas acadêmicas. O resumo da minha graduação, né, a universidade como uma forma de oprimir, né, os alunos,
muitas vezes não é de maldade, tá, gente? Não é vamos botar fogo nos professores. Não é isso, tá? Não é culpa dos professores, mas tem toda uma prática, uma relação de poder, uma prática institucional que faz com que essas questões aí, né, acabem ficando muito evidentes. E a gente tem que trazer isso para a discussão, né? Quando a gente está falando de letramento acadêmico, de escrita, que envolve a monografia. E para não reproduzir, né, essa forma aí de opressão, né, que é tão forte. É isso, gente. Tem algumas referências aqui, depois eu acho que a Marcela até colocou, né, eu não consegui acompanhar o chat, mas eu passo aí depois os slides para vocês, coloquei alguns livros aqui que eu acho que são muito importantes também, né? A gente só coloca a referência que não dá para ver, aí eu trouxe uns livros que são clássicos, né? E que são importantes para a gente trabalhar aí nessa perspectiva dos letramentos. Agora a gente podia conversar um pouco, né? Muito obrigada, Laura. Vocês me ouvem bem? Sim. Laura, muito obrigada. A gente está muito feliz de ter você aqui, de poder te ouvir. E tem tudo e muito mais a ver com o que a gente tem pesquisado também, com as nossas indagações, nossos conflitos, né? E eu vou abrir agora para as perguntas, deixando a última provocação sobre essa charge que você colocou. Eu reparei que o dedo, né, da universidade vai sobre a cabeça da pessoa, né? Não é o corpo inteiro, é a cabeça, né? A cabeça que inclui o cérebro que pensa, simbolicamente seria, né? Quem pensa é o cérebro, e a boca, né? Os olhos e a boca, quer dizer, e os ouvidos, né? Ou seja, essa parte que permite você estabelecer esse contato com o mundo em termos intelectuais, cognitivos, de uma forma mais restrita, específica, né? A gente sabe que é mais do que isso, mas, enfim, dentro do simbólico, seria isso. Então, é muito forte, mais ainda por esse motivo, né? Como que essa pessoa está completamente despersonalizada porque a cabeça dela sumiu ali. Né? E isso é um corpo que ficou ali inerte, né? E, então, vamos abrir para as perguntas, aí a gente pode... As pessoas podem levantar a mão, né? E Fabiana, a gente vai dando uma ordem. Jéssica já vai começar, logicamente. Não, eu não vou fazer pergunta. Não vou fazer, porque geralmente eu falo para caramba, Laura, e eu estou tentando me controlar. Eu tenho várias Eu também pensei uma aqui, né? Eu pensei uma pergunta, mas vou deixar para o final. Se der vou deixar também qualquer comentário para o final, porque nós temos um grupo aqui, alguns nem são da UF, né? Há convidados, ouvintes externos. Então, a gente pede que, antes de fazer a pergunta, né, ou o comentário, que vocês digam a instituição de origem, se são estudantes de graduação, de pós-graduação, qual curso, né? Isso é importante até para ajudar a gente a situar o comentário que a gente venha a realizar, né? Então, uma pessoa já está na fila aqui para falar. Eu peço que vocês escrevam no chat quem desejar falar. Pode levantar a mão também, né? Pode levantar a mão. Isso. Vou passar primeiro para a Rafaela, que pediu para falar. Pode ir? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Rafaela, sou estudante de pedagogia aqui da UF. Sou também, né, bolsista de iniciação científica do GPLEA. E uma das pesquisas que a gente está realizando, né, é sobre orientação acadêmica. Inclusive, hoje a gente começou com as nossas entrevistas, foi bem legal, assim, a gente vê alguns aspectos que a gente tem estudado. E a gente também fez uma análise, né, de alguns projetos pedagógicos, né, projetos políticos, de 4 cursos aqui da UF. No caso, os 4 cursos com maiores taxas de evasão, né, de estudantes na disciplina de monografia. E aí eu queria saber, assim, se os documentos que vocês analisaram para sua pesquisa também, Laura, eles falam alguma coisa sobre a orientação, né? Assim, se a palavra orientação pelo menos aparece, porque uma coisa que a gente percebeu na pesquisa 2 é que as buscas que a gente fez, né, sobre a orientação na graduação, geralmente eram orientação de estágio, e a gente não encontrou, né, quase, assim, referenciar na nossa busca bibliográfica, a gente quase não encontrou textos que falassem sobre orientação acadêmica na graduação,
e na orientação dos trabalhos mesmo, né, que os estudantes produzem. Geralmente era só orientação de estágio. E aí eu queria saber, né, se vocês encontraram pelo menos a palavra orientação em algum aspecto da pesquisa e do levantamento que vocês fizeram. Rafaela, obrigada, tá, pela sua pergunta. Achei excelente, né, e a pesquisa que vocês estão fazendo sobre a questão da orientação, porque é uma questão realmente relevante e pouco investigada, porque realmente é um vespeiro ali, né? E olha que interessante, nos dados, né, nos projetos pedagógicos de curso que eu investiguei, não fala orientação, mas fala assim: ao orientador cabe fazer a ata, orientar, sabe, assim, são aspectos totalmente, assim, marcar a banca, sabe, assim, e agora, de orientação, nada, é só questões burocráticas, cumprir o cronograma, só isso, não fala nada de alguma diretriz, né, de orientação, não há nada sobre isso. Nos meus dados, muito interessante, assim, da tese, né, que aí eu entrevistei os professores, primeira pergunta que eu fazia, tanto para aluno quanto para professor, eu falei assim, qual que é a maior dificuldade que os alunos têm na escrita da monografia? Aí, gente, todos os professores, menos um, mas 9, né, dos 10 entrevistados, falaram assim, é leitura, eles não entendem nada, eles não têm muita dificuldade de leitura, nossa, é muito complicado. Aí, quando eu fui perguntar para os alunos, qual a sua maior dificuldade na escrita da monografia, né, na produção da monografia? Aí eles falavam, escrita, é escrever. Leitura é tranquilo, não tem a menor dificuldade, porque a gente estuda os textos, fica lá, lê 2, 3 vezes, e tem as aulas, o próprio orientador. Então, assim, é tranquilo leitura. Os orientadores, eles nem sabiam qual era a dificuldade que os alunos estavam tendo. Dá para imaginar uma coisa dessa? Assim, um falava leitura, outro falava assim, e é interessante que os alunos falam, não, leitura é tranquilo, não temos dificuldades em relação a isso. Então, vejam, eles nem sabiam o que estava travando a escrita dos alunos, eles estavam achando que era leitura. Como é que eles iam sanar uma dificuldade que eles nem tinham ciência? Outra coisa, no caso lá da minha instituição, e aí assim, a gente tem que pensar um pouco também que era uma instituição particular, um trabalho precarizado, os professores orientavam muitos alunos, é complicado. Também o curso de pedagogia tem uma característica muito interessante, porque tem professores de todas as áreas. Então, tem professor de matemática, tem formação em matemática, muitos não são formados em pedagogia, né, no curso, né, eles estão lá na área de educação. Então, tem professor da biologia, das ciências sociais, da geografia, da letras, tem pedagogo, mas isso também é uma característica específica do curso que realmente, de fato, vai interferir nos processos de orientação. Mas são coisas interessantes, né, para a gente pensar, que eles nem sabiam qual era a dificuldade que os alunos estavam tendo, e eles orientavam, sabe o que eu percebi também? E aí isso eu acho que é uma característica do contexto. Eles orientavam o tema, mas não orientavam a pesquisa. Sabe? E aí é muito interessante isso, assim, e aí era a temática, então educação infantil, aí eles ficavam lá orientando e falando da leitura, entendeu? Davam textos, eles não orientavam a escrita nem a pesquisa. Aí, gente, era difícil mesmo, né? Laura, aí tem várias falas aqui no chat, eu vou fazer a leitura para você. Antes, só para também contextualizar, aqui na graduação, nas licenciaturas, né, nos cursos de licenciatura da UF, são, ao total, 19 cursos. Né? 19 cursos de licenciatura. No campus de Niterói, porque há outros campi, né, no Rio de Janeiro, acho que há mais 4 campi que contêm, né, curso de licenciatura. Claro que Niterói é o maior, né, que fica perto aqui do município do Rio. Dos 19 cursos, 10 solicitam a monografia. 10. E esses outros 9 cursos que sobraram são letras. Português, inglês, português, espanhol, português, alemão, português, italiano, né? São 9 cursos sem a monografia obrigatória. Eles podem fazer
de modo opcional lá. Né? Então, essa pesquisa que a Rafaela estava abordando, a gente faz em grupo, né? São 2 grandes pesquisas, acredito que alguma aluna vai falar da outra pesquisa, então não vou antecipar. E aí, o que a gente identificou? Né? Desses 10 cursos, quais estavam apresentando taxas consideráveis de evasão no período da monografia? Ótimo. Foi isso. Então, nós chegamos a 4 cursos, que são os cursos que nós investigamos, foi aplicado questionário, agora elas estão fazendo as entrevistas. Um deles é o de História, que está batendo aí com você, pesquisa. O outro é Pedagogia, que também está batendo aí com a sua pesquisa. E os outros 2 são Filosofia e Educação Física. Né? É claro que seria ótimo se a gente pudesse investigar todos os cursos, porque a gente fez a análise dos PPCs, desses cursos todos. Né? A UF possui um documento, acredito que as outras instituições tenham algo semelhante, que é a Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de Professores. Que foi elaborada, ela foi publicada em 2018, mas ela é elaborada com base nas DCN de 2015. Uhum. A UF, diferente de outras instituições, foi a primeira a organizar, né, a rever todos os cursos. Todos os cursos já estão de acordo com a 2015, com a mais recente. A de 2019, que é a do governo Bolsonaro, né, não começou a ser elaborada no governo dele, mas que é a BNC Formação, a gente até agora nem cogitou atender. Principalmente porque a pesquisa desaparece desse documento. Diferente da DCN de 2015, que é essa que você analisou e que a gente está analisando também. A pesquisa é central, né? É a formação do professor que pesquisa e que é profissional, enfim. Mas nessa nova, não. Isso some. Então, essa situação que a gente investiga tende a piorar, né? Com a implementação de um currículo daquele naipe. Bom, só um comentário. Vou ler agora as mensagens aqui, porque aí você veja o que quer comentar, né? A Joyce é estudante do curso de Ciências Sociais, tá? É uma das nossas bolsistas também. Bom, boa tarde, muito bons aspectos que você trouxe, professora Laura. Acho que um ponto muito importante numa perspectiva acadêmica seria os temas monográficos poderiam ser mais amplos. Nós, discentes, não temos pluralidade nos temas que, de fato, queremos trabalhar. No final, a gente sempre tem que se moldar em temas que nos são dados. Temas que, muitas vezes, não temos aquele tesão de escrever, pesquisar. Eu sou de Sociologia, falo pelo meu departamento, acho meio limitado ainda. Eu já corri atrás disso, mas não deu em nada. Bom, a Jennifer, outra aluna, está se apresentando. Ela é aluna lá da UFSJ, do curso de Letras, Português, mas ainda não chegou ao período de elaboração do TCC. A Genaína é do curso de Ciências Sociais da UF também, e eu sinto muito isso, uma lacuna de orientação e fico com um déficit muito grande, além de, pelo menos eu, ficarmos perdidos. E, por fim, a Yasmin, sou Yasmin, mestranda da UF, orientanda da Jéssica, queria falar sobre a fala da professora sobre gerenciamento de vozes. Minha pesquisa é um recorte da pesquisa maior do GEPLEIA, essa que a Rafaela acabou de apresentar, né? Tenho pesquisado sobre a construção da autoria no período de orientação para a escrita de monografia e percebido o quanto é necessário que, em meio a tantas vozes que o estudante precisa gerenciar, que ele consiga se encontrar, perceber sua própria voz e não sejam apagados durante o processo de escrita. Tem mais falas aqui, eu vou dar uma paradinha, são muitas falas, depois eu retomo na fala da Ana, Fabiana. Tá, eu queria comentar um pouco do que a Joyce falou. Joyce, realmente é uma questão. Porque os professores também não dominam tudo de tudo. A gente tem limitações, né?
Então, por exemplo, quando você fala que deviam ser mais amplos, eu concordo, assim, que a gente tinha que ter gente atuando, né, em todas as frentes interessantes do curso. Só que, por exemplo, vira e mexe tem aluno que vem me pedir para orientar monografias, iniciação científica, sobre o letramento literário. E eu falo, não, gente, não sou eu, é o professor de literatura, embora o letramento... Porque eu falo de letramento literário na minha aula, né? Porque eu acho que ele faz uma interface com a linguística aplicada. Mas eu falo, gente, eu não posso orientar, eu não domino esse tema a ponto de fazer uma orientação de uma pesquisa robusta, séria, eu não dou conta. E eu também não dou conta de estudar para poder orientar, para poder fazer um trabalho sério. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que, talvez, Joyce, uma dica, assim, né? Verificar algum professor que possa ter interesse de pesquisa, porque às vezes os alunos vêm assim, eu gosto da professora Laura. Então, aí ele vai lá e me pede para orientar sobre ensino especial, de alunos especiais. Aí eu falei, gente, mas eu não sei nada disso. Aí você vem porque você gosta de mim, não? E gosta desse tema, e aí quer que eu oriente nesse tema. E a gente não consegue, porque são muitas demandas que a gente tem também. A gente tem 1000 limitações, né? Assim, então, às vezes, dentro da nossa área, a gente não dá conta de ler. Eu estou com uma lista de livros, de artigos para ler, que eu estou ficando até deprimida, né? Assim, que eu não estou dando conta de chegar nos textos que eu preciso de ler. Preciso, né? Nem que eu quero, preciso, eu quero, né? Quero e preciso ler. Então, eu acho que é importante você, talvez, assim, procurar o professor, olha o lápis dele, ou conversa com eles, fala, quem é que pode me orientar nessa perspectiva que eu quero orientar, né? Eu não gosto muito desse professor, mas às vezes ele pode ficar até uma pessoa legal, porque ele vai estar te orientando de uma coisa que ele também gosta e que ele também investiga. Então, pode ser que dê um match aí, né? Assim, seja um bom encontro. É muito comum isso acontecer, do aluno ter empatia pelo professor, mas o professor não investiga aquilo que ele quer, e aí o aluno fica frustrado. Então, talvez seja um caminho, né? Porque realmente, assim, a gente tem limitação. E a gente, mesmo que a gente adore, eu adoro letramento literário, eu adoro literatura, mas eu não tenho competência, né, para orientar nesse sentido. Então, eu acho que é uma dica. Agora, aqui, ó, eu estou achando interessante que tem alunos das ciências sociais aqui, né, hoje. Achei legal isso, assim, diferente. A gente é um programa de extensão, de ensino e extensão, o Lábila. Então, a gente divulga todas as nossas ações em todas as licenciaturas da UF. Legal, legal. É muito bom isso, né? Que aí a gente vai dialogando com esses... Aí a Yasmin falou, olha, sua pesquisa é muito interessante, Yasmin, eu acho que... Foi o que eu falei no início. Nossa, o que tem de pesquisa sobre gerenciamento de vozes, né, é infinito, só que não está longe de acabar, né, assim, de esgotar esse assunto. Então, principalmente na questão de estabelecer essa relação com a orientação, achei muito legal, tá? E é um processo, né, de como que a gente não apaga, trazer a consciência, né, assim, mas... deixa eu ver aqui, o meio de voz, como é que ele gerencia. É um grande desafio, gente, isso não é simples, e é um pilar da escrita acadêmica, né, é um pilar da escrita acadêmica. Deixa eu ver aqui, tem mais alguém? Deixa eu ver aqui. Fabiana ia falar e Thaísa, outra bolsista, também quer falar. Pode Thaísa primeiro. Thaísa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Thaísa, sou bolsista PIBIC também de um dos projetos, né, do grupo, do GPleia. Sou orientanda da Jéssica e a gente está com a pesquisa 1. Ela dialoga bastante com a pesquisa 2, né, porque quando a gente trata desse assunto, práticas letradas, né, em relação à escrita e à leitura dos gêneros discursivos acadêmicos, a gente percebe que vários fatores se correlacionam ali, né, nesse movimento. E aí a gente faz o estudo, né, na pesquisa 1, sobre as principais dificuldades dos licenciandos de 2 cursos, que é Pedagogia e Letras, em relação às práticas de leitura e escrita dos gêneros discursivos acadêmicos. E a sua fala foi muito interessante, assim, porque parecia que você estava fazendo um resumo de várias questões que surgiram ali, não só em relação às entrevistas, mas também do que a gente, quanto aluno, observa, né, porque a gente está ali desde
começou a faculdade, a gente vai vivenciando essas experiências e passando por essas problemáticas, né, que a gente agora está estudando, e também no levantamento bibliográfico. E aí a gente começa a observar como existem vários fatores, aí focando na relação de poder, que são estruturantes, que fazem parte de uma estrutura que tem relação com o nosso sistema capitalista. Então, essa relação também de orientação, ela perpassa pela essa questão da pressão que a gente sofre por ter que buscar sempre algo que é perfeito, por ter que cumprir sempre muitas metas, por ter que alcançar algo que às vezes a gente não consegue se identificar nem com aquilo que a gente está querendo alcançar, que é uma coisa que a gente observou muito nos alunos, né? Muitos falaram assim, a teoria não tem nada a ver com a prática, mas por quê? Porque ao longo da graduação, o sentido de pesquisa, ele não é desenvolvido, né? O que é pesquisar? Como a pesquisa, ela influencia e nos ajuda a formar a própria identidade, né, durante o percurso formativo. Então, são questões assim que muitas vezes eu fico refletindo como estudante, que são muito complexas, porque, como você falou, não é uma questão de culpabilização, mas é uma visão de responsabilidade de muitos agentes que fazem parte do processo educativo. O que inclui também as políticas públicas, né? Porque não adianta só a gente direcionar. Na prática, a gente vem observando que o orientador tem que cumprir isso aqui, o orientando tem que cumprir isso daqui. Isso não funciona na prática se não for uma coisa clara, se o aluno não se reconhecer nesse processo, se ele não se identificar nesse processo, se não tiver construção de sentido ao longo do curso, né? Porque fica muito aquela ideia assim, eu tenho que fazer para cumprir uma disciplina, eu tenho que fazer para pegar um certificado. E é por isso que, ao meu ver, né, quando vem a monografia, traz esse impacto, porque ali não tem isso, eu preciso fazer para o certificado, porque ali você precisa se colocar de certa forma. Você vai ter que mudar alguma coisa para passar por esse processo. Então, isso é uma coisa que impacta muito no emocional dos alunos, porque a pressão que existe não só na relação aluno e professor, mas também aluno-aluno, né, é muito grande. É um meio que o tempo todo compara as pessoas, é um meio que determinados perfis não vão entrar, por exemplo, no curso de pedagogia. A questão perfil do aluno trabalhador, né? Foi o que você falou. Como é que a gente pode fazer com que esse aluno esteja mais inserido dentro desse contexto que ele vive, né? Que ele trabalha, que ele não consegue pegar muitas matérias, que ele não tem muito tempo para poder se dedicar. E aí, como é que a gente faz, né? E aí eu fico pensando nisso, que é uma questão assim, que precisa, claro que esses movimentos são importantes, né? Mas precisa mexer com uma estrutura muito grande, porque não depende só do aluno, não depende só do professor, não depende só do curso, enfim, depende de todo mundo precisa voltar para essa atenção, né? E é pouco discutido, porque quando a gente fala com os alunos, muitas vezes eles mesmos não conseguem identificar. Por que eu estou passando por isso? Aí vem aquela questão individual. Eu que não sei, foi o que você falou, né? Como se a escrita fosse um dom, como se a faculdade não fosse para aquela pessoa, mas não é. Todo mundo tem esse direito, né? Todo mundo tem esse direito de se educar, de estar naquele espaço. Mas, enfim, aí eu só queria falar porque a gente viu muito isso na nossa pesquisa, esses relatos, assim, e como essa questão emocional, ela vem crescendo, principalmente por conta dessa produtividade que é cobrada e desse afastar das pessoas que não conseguem se entender naquele movimento, não conseguem construir sentido, sabe? Não conseguem construir essa identidade que a gente tanto está falando aqui. Aí acontecem esses problemas. Por que eu estou plagiando? É uma maldade do aluno? Nem sempre. Às vezes é porque ele realmente não sabe, às vezes é porque ele realmente não entendeu como se faz, né? Quando eu pergunto assim, mas você sabe que, por exemplo, um artigo científico, aí alguns amigos meus falam, não, eu tive que fazer para uma matéria, mas eu só vi assim na internet, peguei o modelo e fiz. Então, a gente começa a observar que há essa falta de orientação nas pequenas coisas, durante as disciplinas, na hora de pedir um trabalho final. Enfim, como você disse, às vezes os próprios professores não entendem que tem essa responsabilidade, né? Ali nas disciplinas, em cada etapa do processo formativo dos estudantes. Aí era só isso que eu queria falar. E agradecer, né? Porque foi muito legal. Excelente, Thaís. Por isso que eu comecei falando, olha, eu acho que essa é só a primeira conversa de muitas que a gente tem que ter, né, Thaís? Assim, realmente, assim, tudo que você falou, eu concordo e é muito interessante, assim, eu acho que a gente tem que começar a estabelecer começar a trabalhar mesmo juntos, né? Porque eu acho que a gente está na mesma perspectiva, pensando coisas muito parecidas, encontrando resultados aí também E é interessante, você estava me falando aí, eu sou antiga, né? Eu tenho Facebook. Aí
Eu sou uma das poucas que ainda tem Facebook. Eu participo de uma página, como é que chama? Comunidade? Não, página, né, lá do Facebook, dos bolsistas da CAPES, desde a época que eu fui bolsista no meu doutorado. Gente, o que tem de aluno falando da falta de orientação, isso é até dado de pesquisa, de como que o orientador orienta, de como que afeta a saúde mental dos alunos, como é que a história deles é ignorada pelos professores, porque eles só querem resultados, mas nós também somos pressionados de uma forma, assim, absurda, né? Assim, a gente tem que trabalhar em tantas frentes. Gestão, gente, que coisa insuportável. Eu acho insuportável gestão. Coordenação, chefia de departamento. É muito burocrático, é muita reunião, é muita responsabilidade, é muita resolução para ler todo dia, toda hora. E a gente é pressionado, sabe? Assim, a gente entra na pós-graduação, de brinde a gente ganha mais pressão, mais cobrança, mais orientação, mais aula, pelo menos no meu caso lá da minha instituição, sem reduzir as aulas de graduação, assim, você que quer, o problema é seu, entendeu? Assim, e sem apoio, inclusive institucional, uma coisa assim. Então, é difícil, sabe? Assim, e aí você colocou um ponto muito chave. É uma questão de política pública. Alguma coisa tem que mudar. Assim, e não é a Laura, a Jéssica, a Thaís, a Fabiana que quer, né? Tem que ser uma coisa assim, maior que a gente. Mas eu acho que os nossos dados de pesquisa podem corroborar para essas discussões e até fundamentar essas políticas públicas, por que não, né? Trazer essas discussões. Muito bom, Thaís. Fabiana vai falar? Vou fazer um comentário para não perder. Acaba saindo um pouco dessa linha aí, quer dizer, está na mesma linha, mas é alguma coisa mais específica, né? Para não perder aqui a oportunidade, porque você falou daquela discrepância entre as dificuldades que os alunos relatavam, que eram de leitura, e as dificuldades que que eram de escrita, e os professores achando que eram dificuldade de leitura, né? E aí eu notei, como eu trabalho também com estratégia de leitura, a gente discute isso aqui, notei ali duas questões, quer dizer, primeiro é essa que você traz, de que o professor está pensando que uma coisa e o aluno está vendo outra, né? Está sentindo outra. E outra questão, eu acho que é também o que é dificuldade de leitura e o que é dificuldade de escrita, né? Essa compreensão que o aluno tem, que o professor tem, do que é uma dificuldade de leitura e do que é uma dificuldade de escrita. Ou seja, na verdade, o que é leitura e o que é escrita acadêmica. Quais são as expectativas de ambos os lados, como é que eles concebem esses atos de leitura, de escrita, que podem envolver práticas socioculturais, crenças, habilidades, estratégias, uma série de conhecimentos, né, sobre o próprio fazer que compreende a leitura e a escrita. Então, é realmente um problema na orientação e um problema na orientação vista de forma mais ampla, eu acho, porque a orientação desde a graduação, como a gente lida, como os professores das diversas áreas lidam com leitura e escrita nas próprias disciplinas, né? Para começo de conversa, fora o processo de orientação individual. Levantei a mão aqui só para comentário, vou tentar não demorar, Fabiana. A orientação acadêmica tem sido agora o nosso objeto principal, né, no grupo. A gente está saindo dessas duas pesquisas na fase final, né? Nós estamos realizando há 3 anos já, porque a gente aprovou no Comitê de Ética um pouquinho antes da pandemia. Aí veio a pandemia e embolou tudo, e aí a gente agora está conseguindo entrar na fase final, que é a fase das entrevistas. Mas a gente já está com um projeto para começar no ano que vem com orientação acadêmica. Inclusive, depois a gente pode conversar, porque esse projeto pode ser, essa pesquisa pode ser ampliada em outras instituições. E, aliás, esse é o nosso desejo, né? A gente deve fazer em 2 programas de pós-graduação aqui. A gente quer identificar os professores da educação básica que estão fazendo mestrado, né? E nessa linha aí o trabalho. Mas eu queria mostrar, não sei se você já leu, mas foi uma virada de chave importante no nosso grupo, a leitura do Publique, Apareça ou Pereça. É um livro novo, é do Bianchetti, né, Lucídio Bianchetti,
e outros autores, mas que eles vão, quer ver, o subtítulo, Produtivismo Acadêmico, Pesquisa Administrada e Plágio nos Tempos da Cultura Digital. Por que eu sempre faço referência a esse material? Esses autores têm outras publicações também nessa linha. O olhar deles é sobre a pós-graduação, não é a graduação. Mas, ainda que seja sobre a pós-graduação, nos ajuda a olhar a graduação. Porque há pesquisas sobre orientação acadêmica, sobre escrita, leitura, muito na pós-graduação, né? Como se faz na pós-graduação. A graduação, não. A graduação, há escassez mesmo de investigações sobre a temática. E aí, esse texto ajuda muito a gente a entender o contexto de leitura e escrita e publicação e pesquisa que a gente vive hoje no contexto do neoliberalismo. Então, é bastante interessante. E o Bianchetti também tem um dos raros livros sobre orientação acadêmica, que é A Bússola do Escrever. É um livro antigo, eu tenho ele aqui também, deixa eu pegar. Nossa, eu não conheço, o título é lindíssimo. Porque ele é da área de educação. Uhum. E da educação, mas é o único que a gente conhece, né, sobre os processos de orientação. E é claro que na orientação a gente fala sobre leitura e escrita o tempo todo. Né? Então, é esse aqui. Desafios e estratégias na orientação e escrita de teses e dissertações. Novamente, o foco é na pós-graduação e a gente faz a leitura olhando para a graduação e vendo aí um campo aberto de possibilidades de pesquisa, né? Um campo quase que inexplorado de investigações, extremamente necessário, justamente para que a gente possa conseguir construir coletivamente essas políticas. Porque sem esses dados, né, que a gente está produzindo agora, e esses outros laboratórios, esses outros grupos vêm produzindo nos últimos anos, acho que agora a gente já tem um pouco de dados para produzir elementos para determinadas políticas, nem que seja na instituição, né, institucionais. Enfim. Nossa, Jéssica, Fabiana, Marcela, eu acho excelente. Eu acho que a gente podia realmente começar a pensar nisso, que o meu projeto de pesquisa eu incluí a pós-graduação, porque me interessa muito também entender como é que estão essas práticas, porque se na graduação os professores acham que os alunos já sabem ler e escrever, na pós-graduação mais ainda. E aí eu acho que eles dão menos subsídio ainda para essas questões. Quando eu dou uma disciplina na pós, que eu dou em educação, na UFJF, é que eu sou meio confusa, né? Eu estou no programa da UFSJ e estou no programa na UFJF de educação, que eu adoro participar. E gente, eu dou a aula sobre leitura, ia, né, falando um pouquinho, dialogando um pouquinho com a Fabiana. Eu também adoro esse tema, tá? Eu, assim, me seduz muito. Eu vi uma palestra da Marcela, que o Ribamar chamou ela no Laboratório de Letramentos Acadêmicos, lá também, foi ela, a Marcela e a Regina. Foi muito legal, assim, muito interessante. Eu também sou fascinada, também trabalho dentro dessa perspectiva que a Marcela apresentou lá, baseado na Cleima, que é muito bacana, e aí, e eu acho que é uma questão, assim, muitíssimo pouco discutida, gente, assim, de novo, né, leitura, todo mundo já está careca de saber né, quantos, desde os anos 70, só que, assim, ainda tem muitas questões, assim, a serem discutidas, e um silenciamento sobre essa questão de leitura no contexto da pós-graduação. Eu pergunto para os alunos, já leram um texto e não entenderam nada? Eles falam, já. Eu falei, eu também. E aí, vamos ver quais são as estratégias, né? Retomando até o que a Marcela discutiu lá naquela apresentação dela, que eu achei muito legal. Eu conheci a Marcela naquela apresentação sem conhecer, né? Assim, eu fui lá ouvir a Marcela, não sabia quem que era, e aí depois a gente foi se conhecer. E depois nos encontramos no grupo de pesquisa da Marta. É isso, né? O mundo tem 6 pessoas, é isso? O mundo pequeno, E aí, assim, é isso. E aí eles acham que só eles é que tem esse problema, né? Essa dificuldade.
E isso não é discutido, e os orientadores também não entendem o que é. E essa é a questão que você colocou, Fabiana, é central. O que é dificuldade, né, de leitura? O que é leitura? O que é escrita? Né? Na graduação, na pós-graduação, como é que a gente trabalha? Na escola, na formação de professores. Porque eu falo com os meus alunos, quando eu dou aula, eu tenho uma disciplina que chama Práticas Pedagógicas para o Ensino de Leitura. Eu amo dar essa disciplina. Né, que é bem voltado para a formação de professor. E aí eu falei, gente, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo com os alunos de vocês, porque eles nem sabem a natureza da leitura, o que acontece quando a gente está lendo, né, como que a gente compreende um texto. Eu saí da minha graduação sem saber disso. E aí, quando eu comecei a dar aula, que eu não sabia dar aula, porque eu saí uma linguista que eu vou te contar, sabe? Assim, excelente linguista, péssima professora, não sabia dar aula, não tive nenhuma base para dar aula. Eu fui aprender na marra, coitados dos meus alunos no início, né? Mas eu era uma pessoa esforçada, então eu tentava, né? E fui estudar, por isso que eu me enveredei totalmente. Gente, eu trabalhava com linguística gerativista, sabe? Assim, verbos leves, li aquele programa minimalista, trabalhei com aquelas coisas. Não tem escopo teórico, metodológico nenhum para sala de aula, e aí eu vi que eu não sabia dar aula, que eu precisava de aprender, né, estudar. E aí eu trabalho com formação justamente por causa dessas questões, né, eu falo com ele, da minha lacuna pessoal, e que até hoje reverbera, né, e eu tento trabalhar que os alunos tenham consciência, porque no curso de letras, quando eu fiz, era assim, era muito ruim você ser professor, era assim, não sobrou nada para você fazer, você não passou no mestrado, né, não vai seguir a carreira de pesquisa, então o que restou para aquela pessoa incompetente era ser professor. Olha que cabeça. E aí a gente tem que trabalhar, inclusive, a valorização, né, do professor, enfim, muitas coisas para a gente conversar. Exatamente. Essa questão da valorização está relacionada à pesquisa, ao fato de o bacharel pesquisa tem... claro. E o negócio tem muito para conversar. O professorzinho... Gente, isso no curso de pedagogia, então, assim, eu acho que é mais complicado ainda, né? Assim, ainda vem aquela ideia da professorinha, sabe? Assim, né? Da tia lá que o Paulo Freire fala. Que é vocação, que é dom, mas enfim. Eu vou fazer antes de passar para a Rafaela, que a Rafaela levantou a mão, eu vou fazer uma última leitura aqui do chat, que naquele momento eu não havia lido tudo, e eu volto aqui, são mais comentários, né? A Ana Vieira, que é minha orientanda do mestrado do pós-ling. Na minha época de graduação, eu estava numa situação financeira muito difícil e tive a brilhante ideia de pesquisar sobre aspectos verbais, um tema com poucos materiais disponíveis. Minha orientadora comprou um livro só para me emprestar. Nessa época, o PDF não era popular como hoje. Eu fiquei muito agradecida pelo gesto dela e a pesquisa fluiu até melhor, porque me senti apoiada. E aí, mais São abaixo... pequenos gestos, né, Ana? Assim, né, que a gente vê o comprometimento do orientador com a gente, que a coisa flui, né? Bom, aí, Luana, acho que só tem mais duas aqui. Luana, boa tarde. Sou formada pelo curso de especialização em língua portuguesa da UF e já fiz monografia 2 vezes. KKKKK. Na graduação e na especialização. Acho a monografia fundamental por ser uma grande primeira pesquisa do discente. Gostaria de saber o que vocês acham a respeito da finalidade da monografia. E mais uma fala aqui da Joyce, dialogando com a gente, né? Sim, professora, compreendo. Mas acho que os cursos em si poderiam também abrir um leque para que a gente possa ter orientações de professores de outros cursos, incluindo o nosso. Mas aí eu vou já dar uma resposta aqui para a Joyce, porque pode, viu, Joyce? Eu já orientei uma aluna das ciências sociais, que me descobriu lá, tema semelhante, foi atrás e eu orientei. Pode parecer... questão de reflexão. Eu sou da sociologia, mas cursei matérias de psicologia, por exemplo. É isso aí. Deixa eu ver mais alguma coisa. Estou esquecendo alguém, gente? Não, né?
Ana, de novo, professoras, o que me incomoda muito, além do plágio e de questões éticas, é ter que publicar sob pressão. Como isso tem gerado pesquisas sem embasamento e relevância. Muitos artigos repetitivos, ainda que sobre temas importantes. E aí, alguém poderia me enviar, por favor, o nome do autor dessas obras? Eu anoto aqui para você, Igor. Vou passar para a Rafaela ou quer comentar, Laura? Aí, não, tem várias coisas. Tem rapidinho, Ana, esse é o grande dilema, eu já quero ler esse. Aí, ó, mais um livro para minha lista, né? De desejos e obrigação tem que, né? Publique, apareça ou pereça. Eu acho que é uma grande questão que, né, que nos toca diretamente, inclusive afeta a nossa saúde mental, né? A gente está trabalhando loucamente e a gente tem uma pressão muito grande, né? Fazer pesquisas longas, tipo assim, de etnografia, que você faz longitudinais, né, que você acompanha um processo, é tudo que a gente gostaria, mas nem sempre a gente dá conta, né? Então, eu concordo, Ana, mas assim, quero ler o livro aqui para ver se ele aponta alguma luz no fim do túnel, né? Vamos ver, porque eu não sei. Ô, Joyce, eu entendo, né, que você... Eu acho que você comenta, assim, que não está falando mal do curso. Eu entendo que não é falar mal. E eu entendo também que a questão da orientação e dos temas é legítimo. Eu só, assim, tentei justificar um pouquinho o nosso lado, né, porque a gente também é pressionado nesse sentido, mas eu acho muito legítimo, porque às vezes as pessoas ficam muito fechadas, né? Os cursos são muito fechados. Eu mesma vivo isso um pouquinho no programa que eu participo na UFSJ, que eles trabalham muito com a análise do discurso, eu sou da linguística aplicada. Então, eles acham que eu tenho que fazer análise do discurso. Eu não quero fazer análise do discurso. Assim, nada contra, eu super adoro, mas assim, não é a minha praia, né? E nem todo mundo tem que ter a mesma praia, né? Assim, né? E aí, acho que essa é a questão. É pressão para todo lado, viu, Joyce? Eu vou te falar que não é fácil, não. Quem mais? Aí acho que pode passar, né, para outra pessoa. É a Rafa. Pode falar, Rafa. Vocês estavam falando sobre essa questão da pesquisa na pós-graduação, e o laboratório ele oferece uma disciplina, que é uma disciplina extensionista, né, e também para os alunos da graduação de Pedagogia e Letras, que é a leitura e produção de textos acadêmicos. E a maior parte, acho que a maior parte, dos extensionistas são professores da educação básica, muitos que já estão na pós-graduação e que apresentam muitas dificuldades em relação à questão das leituras escritas, né, da leitura da escrita. E acho que é importante a gente ver, né, como que também tem essa questão na pós-graduação, mesmo que eles já estejam fazendo mestrado, tem uma senhora que já faz até doutorado e ela está lá trazendo as dificuldades de leitura escrita que ela tem. Então, eu acho que esses momentos de interação são muito ricos também, porque a gente compartilha experiências, né? São pessoas da graduação, pessoas da pós-graduação que estão passando pelas mesmas questões, algumas até com questões de orientação mesmo. E no ano passado, o laboratório também ofereceu um curso de especialização também para pós-graduação. E em todas as aulas, os estudantes também falavam das suas dificuldades. Não eram com um gênero ou outro, alguns falavam de dificuldades com muitos gêneros, né? Ou a falta de acesso deles na graduação, acesso a esses gêneros, né? E como era complicado, às vezes, para eles escreverem, alguns falavam das dificuldades, e às vezes até do medo que tinham de escrever e daquilo que o professor ia receber. Então, a gente recebe muitos relatos, assim, né, de pessoas que ou que já estão na pós-graduação, ou que estão tentando buscar, mas que já passaram pela graduação, e que compartilham de experiências que as pessoas da graduação também estão vivenciando, que são as dificuldades com as práticas de leitura e escrita, né? No curso de pedagogia daqui da UF, tem uma disciplina que é a introdução da acadêmica, né? E a gente já está vendo os relatos dos estudantes falando das dificuldades que eles estão tendo com a leitura, que os professores pedem um trabalho, mas não falam como que eles têm que fazer, pedem um fichamento, mas ninguém sabe que tipo de fichamento. Então, assim, é importante a gente ver
como que é uma questão que é estrutural mesmo, né? E que às vezes é até uma questão de permanência acadêmica. Isso. Porque a gente já... a nossa pesquisa, por exemplo, ela fala sobre a questão da evasão, né? Então, alguns estudantes, de fato, já pensaram em evadir do curso por dificuldades no período da escrita da monografia. Ou então, acaba se tornando também um mercado, porque a gente já ouviu várias vezes, já viu em publicações de Facebook, o pessoal anunciando que faz monografia, que faz artigo, faz trabalho e tal. Então, acaba se tornando um mercado também, né? Que vê a pesquisa como esse produto que vai ser comercializado e que muitas vezes são estudantes que produzem para conseguirem se manter na academia, inclusive. Então, assim, são muitas questões que envolvem, né? Não é só assim o processo de leitura e escrita, mas são as outras dimensões da vida humana mesmo. Arrasou, Rafaela. Muito bom. Gente, vocês estão com uma equipe aí maravilhosa, né? Eu até estou querendo assim, gente, como é que vocês estão conseguindo fazer ação de extensão, dar aula? Porque, assim, me ensina. Uma loucura. Eu não estou dando conta. Ai, gente, é muita coisa e muita vontade de fazer coisas incríveis assim, né? Como vocês estão desenvolvendo, porque é muito legal. E é isso, Rafaela. Eu acho que é engraçado, você estava falando aí, as mesmas coisas que acontecem, né, em outras instituições. Então, assim, tá estruturado, né? É estrutural mesmo. É impressionante, impressionante. Thaís queria falar também. Não, só um complemento e é triste ver como é que isso tudo vem adoecendo as pessoas e fazendo com que muitas vezes as pessoas não queiram mais dar continuidade aos estudos na esfera acadêmica. O que eu mais escuto é as pessoas falando assim, nossa, eu estou fazendo mestrado, mas não quero fazer o doutorado, ou então acabando a graduação assim, não, nem pensar mestrado, Deus me livre, viver isso não é para mim. E acaba que essas questões que são alimentadas e retroalimentadas pelo nosso próprio sistema capitalista, às vezes até de forma inconsciente, refletem nas relações pessoais dentro da academia, né? Então, muitas vezes, um aluno ele acaba fazendo isso com outro aluno porque sofreu de um professor, ou um professor que sofreu de um aluno acaba reagindo dessa forma como autodefesa, e aí você começa a perceber que essas relações, como a Rafa disse, em outras dimensões, né, da sociedade, elas se fazem presente no meio acadêmico e dificultam muito esse processo de imersão, porque essa questão da competição, né, e de você sempre, dessa questão do destaque, de ter alguém sempre que é mais falado, que é mais visto, que é mais chamado, porque a pessoa que está sempre presente vai ser a pessoa levada, vai ser a pessoa que vai publicar. Enfim, isso tudo gera muito desconforto e são poucos grupos, na verdade, que conseguem, assim como a Jéssica e a Fabiana, lidarem um pouco diferente do que a gente vê presente na academia, porque as outras pessoas que eu conheço que têm experiência falaram assim, cara, foi bom, mas eu nunca mais quero fazer parte de grupo de pesquisa, eu nunca mais quero pesquisar, eu nunca mais quero... Sabe? E aí a gente vai vendo que essa questão da dicotomia entre chão da escola e universidade fica cada vez mais profunda, mais profunda. Excelente, tá? Eu estou lembrando aqui de um texto que eu não li, que está lá na minha lista, mas que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Thaís. Sabe o que é? Chama Capitalismo Rápido, do Paul Guy, sabe? Eu acho que foi uma orientanda da Raquel Fiade que me mandou, sabe? Que eu na época que eu estava fazendo a tese também não tinha muito recurso, aí eu pedia para as pessoas, entendeu? Do Gui, isso mesmo. Capitalismo Rápido. Eu acho que, nossa, pode ter tudo a ver com o que você está... Eu ainda não li, não, mas eu acho que tem a ver, e que tem a ver com os letramentos, né? Então, acho que pode ser bem interessante. Eu vou ver se eu mando. E vou ver se eu leio também. Tá aí na minha lista, porque deve ser legal. Porque tem procurando aqui. É um capítulo de um livro. Por isso que eu estou falando assim, foi a aluna da Raquel Fiade que, dentro de um conjunto de textos lá, me mandou. Tem aqueles escaneado do livro, sabe? Assim, aquela coisa assim. Vai mandar para a gente depois o título do livro, né? Porque eu nem lembro o título, eu só lembrei assim que a Thaisa falou, né? Eu falei, nossa, aquele
tem a ver, né? Assim, tem relação aquele texto que está lá guardado para eu ler, acho que pode ser interessante. Isso. Bom, Fabiana quer falar mais alguma coisa? A gente está bem assim no horário. Alguém gostaria de perguntar, comentar mais? Algo mais? Peraí, alguém levantou. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá. Eu tenho várias coisas que eu gostaria de falar, que eu queria comentar, mas eu sei que não dá e que a gente terá outras oportunidades, né, de diálogo. Inclusive para ir até o UFSJ, mesmo que online, né? Sair virtual, a gente pode ir também, né? Dentre as nossas andanças, e assim a gente vai constituindo essa rede. Com certeza. Diálogos, porque eu acho que essa reivindicação nossa, ela vai ganhar mais força se for nacional. Com certeza. Porque a gente está lidando com uma questão estrutural, né? Assim, muito forte, né? Então a gente tem que trazer dados muito consistentes, e é isso, uma força nacional. Exatamente. Ô, Jéssica, e eu queria aproveitar para agradecer a Laura por ter aceito o convite de prontidão. E eu já assisti a Laura algumas vezes nesse período de pandemia, e uma coisa que me impressiona na fala dela é que é sempre tão empática. Uma empatia, sempre uma fala acolhedora, de forma direta, simples, de fácil compreensão. E, Laura, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu que tenho que agradecer, estou muito feliz de estar aqui e estou aprendendo muito também. E antes da gente terminar, acho que a gente tem que tirar uma foto, hein, virtual. Deixa eu abrir a... Deixa eu pedir para... Kathleen, você tira? Tiro sim, vou tirar aqui. Abre a câmera aí, gente. Isso, para a gente sair na foto. Deixa eu aumentar a grade aqui para poder sair mais gente. Só um minutinho. Pronto. Tirou? Acho que foi. Gente, parece que eu congelei. Você congelou, ótima, Laura. Você congelou para a foto, lindo. Ficou ótima. Pior foi quando a gente congela com as caras de boca. Com o olho fechado. Gente, também quero agradecer, viu, Laura? Oi, Kathleen. Tá falando? Não. Ah, tá. Eu acho que é porque o áudio aqui está aberto. Quero agradecer também, em nome do grupo de pesquisa, dos integrantes do laboratório, a sua contribuição, né, com o nosso debate, seu diálogo conosco, deixar aqui a porta bastante aberta, abertona, assim, para a gente continuar esse diálogo. A gente percebe claramente que temos muitos pontos em comum, né? Muitas aproximações, muito mais que distanciamentos. Eu diria, você está no interacionismo sociodiscursivo, eu sou da análise dialógica do discurso, a Fabiana é da metacognição. Então, a gente tem no grupo a junção de várias perspectivas teóricas, mas que estudam a mesma problemática. A gente vê isso com bons olhos, né? Como algo extremamente positivo, que a gente observe o mesmo fenômeno com lentes diferentes, né? E a gente acaba chegando a conclusões muito próximas, muito aproximadas, né? E a gente nota que a nossa luta aqui é a mesma, nosso trabalho vai numa mesma direção. Então, muito obrigada, Laura. Passo para a Fabiana. Quero agradecer também e deixar, né, como disse Jéssica, a porta aberta para você voltar, para a gente continuar conversando aí em outras instâncias, em outros contextos. Completar também o que disse a Marcela, né? Eu acho que a gente se identifica bastante também na forma como traz a questão, sem meias palavras, mas deixando tudo bem em cima da mesa, né? Então a gente precisa, de fato, abrir esses temas e mexer com esses tabus. Com pesquisa, com dados consolidados, né? Uma discussão séria, a gente precisa tocar nessas feridas, né?
Então, muito obrigada, Laura, e até a próxima. Obrigada a todo mundo que esteve aqui também, todas as contribuições do chat e ao vivo. Todo mundo que participou, né? Foi muito bom, assim, as intervenções, os comentários. Estou muito feliz, gente. É isso. Eu estou feliz que a gente começou uma caminhada aí que vai ser longa, né? Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Professora Laura, depois você passa a referência para a Jéssica, por favor, porque eu não achei aqui sobre o texto Capitalismo Rápido, porque me interessa bastante ler. Pode deixar que eu vou passar. Eu vou Obrigada. na verdade, eu vou mandar o texto, porque eu nem sei, assim, se eu tenho a referência, entendeu? Eu sei que é isso. Eu recebi um monte de texto, eu falei, nossa, que texto interessante, mas não li, tá na minha listinha, eu vou mandar para você. Tá ótimo, obrigada. Se é escaneado, pode enviar já o negócio escaneado. Eu vou mandar escaneado, porque acho que é um livro, assim, um livro em inglês, então, assim, não deve ser fácil de achar, não. Perfeito. Então, podemos encerrar? Sim. Estamos encerrando na hora certinha. Para de gravar, Kathleen. É porque daqui vai todo mundo